Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Amigos queridos, hoje o Roberto não vai poder participar, mas está enviando um abraço muito carinhoso para todos vocês que sempre estão conosco aos domingos às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram. E nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando. Boa noite, Rita de Cássia, que bom a Rita aqui conosco. Cumprimentando os amigos encarnados, os amigos desencarnados, as equipes espirituais que estão sempre a postos. Cumprimentando também aqueles que vão nos assistir depois, através das nossas gravações, pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso canal do Telegram, pelo Facebook, pelo Instagram. E nós vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente para o Evangelho no Lar. Lembrando a todos vocês, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, ao final ela será magnetizada. E vamos, quase 20 horas, lembrando também da importância de fazermos o Evangelho. O Evangelho no lar é uma proteção em torno do nosso lar. Mas não somente para o nosso lar essa proteção, porque quando fazemos o Evangelho, essa proteção ela se expande ao nosso redor, ela envolve aqueles que estão próximos a nós, o nosso prédio de apartamentos, o nosso condomínio, a nossa rua, a nossa cidade. Se todos nós fizéssemos o Evangelho, seria uma bênção divina. E nós, a nossa querida Rita de Cássia, está dizendo que o Roberto, apesar de não estar fisicamente aqui conosco essa noite, mas que está presente sim, nos corações e nos pensamentos. Que bom, Rita. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Mandando um abraço também para Inês, para Giovana, para Regina Carósio, para Dona Adélia, para o José Roberto, Sueli, Maria Dolores, Ana Eliane. Amigos, já estamos no nosso horário. Para quem está chegando, boa noite, Pedro Balalai. O Roberto está bem, mas teve um pequeno imprevisto e ele não vai poder participar hoje, então ele está mandando um abraço muito carinhoso para todos vocês. E nós vamos pegando aqui do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, a mensagem 89, na intimidade do ser. É uma passagem de Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Na intimidade do ser. Emmanuel nos diz, indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante.
os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Do livro Vinha de Luz, a mensagem 89, na intimidade do ser. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranha de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Palavras profundas. Senhor, com alegria em nossos corações, abrimos os nossos lares para sentir a Tua presença em nossos corações. Vamos dando início a mais esse Evangelho e pedimos, toca no íntimo do nosso ser, para que possamos, Senhor, sentir o Teu amor, sentir a Tua proteção, a Tua paz. Orienta-nos nas nossas vidas. Dai-nos a força, a perseverança para estarmos sempre contigo. Como nos diz o apóstolo, na intimidade do ser, que possamos sentir a Tua proteção, a Tua paz. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que bom, amigos. Muito bom. Boa noite, Valdeci, Ana Eliane, Gustavo, Mônica Pascoal. Que bom, estamos aqui juntos. Mariana Fosati, para os amigos que estão chegando agora, para que vocês não fiquem preocupados, o Roberto hoje não vai poder participar, mas está tudo bem. Teve um pequeno, um pequeno conflito de agenda, mas mandou um abraço muito carinhoso para todos vocês e com as bênçãos de Deus, no próximo domingo, ele estará aqui conosco. Então vamos dar continuidade ao nosso Evangelho no Lar, lembrando a vocês que nos acompanham e para aqueles que porventura depois assistirão às nossas gravações, nós estamos no Evangelho no Lar, nós voltamos novamente ao início do Evangelho. Nós tínhamos percorrido todo o Evangelho e agora nós estamos novamente no iniciozinho do Evangelho, na introdução. E nessa introdução, nós estamos no item 3 da introdução. O item 3 da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as notícias históricas. E eu aproveito também até para lembrar vocês, aqueles que estão nos acompanhando com o Evangelho, porque de acordo com a tradução pode ser que a sequência esteja diferente. Nós iniciamos a semana passada o item 3 da introdução, falando sobre os fariseus. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema sobre os fariseus, voltando rapidamente no iniciozinho, para que a gente possa recordar, dizendo o que com relação aos fariseus? Vem dizendo que vamos voltar aqui, vamos ver o que está acontecendo, vamos voltar. Um pouquinho que eu queria falar para vocês, o que seria aqui com relação aos fariseus.
Nós começamos aqui as notícias históricas falando sobre os escribas, falando sobre os essênios, e agora, com relação aos fariseus, isso de acordo com a tradução que eu estou vendo hoje. Qual é o significado da palavra? Só voltando no iniciozinho do texto sobre o fariseu, para que a gente possa recordar. Fariseu é uma palavra do hebreu que quer dizer parush. Parush quer dizer o quê? Divisão, separação. Então, por aí a gente já percebe que não é uma coisa muito favorável, porque, afinal de contas, aquele que veio para dividir, para separar, não é uma coisa tão interessante. Mas, então, essa fariseu significa divisão, separação. E dentro dessa divisão, dentro dessa separação, nós precisamos lembrar que eles faziam parte de uma seita. Faziam parte de uma seita e havia naquela época diversas seitas. E o fariseu foi uma daquelas que surgiu cerca de uns 200 anos antes da vinda do Cristo. Uns 200 anos antes surgiu essa seita dos fariseus, que tinha por chefe Hilel. E esse Hilel, como nós falamos a semana passada, era um doutor judeu, nascido na Babilônia, mas que não é o outro Hilel, que também era conhecido na Bíblia. Esse Hilel é esse fundador, o chefe dessa seita. E agora nós vamos prosseguindo, procurando compreender qual o significado dessa palavra seita. Na antiga literatura romana e pré-cristã, então antes de Cristo, na época justamente desses fariseus, era considerada essa palavra como um partido ou uma escola filosófica. Também na Vulgata, que era a tradução depois da Bíblia, eles consideravam como sendo uma variedade de tendências religiosas dentro do judaísmo. Vimos que tinham naquele período várias seitas. Segundo também o dicionário, nosso dicionário atual, segundo Aurélio, essa palavra seita, ela deriva do termo latim secta, que significa seguidor. Geralmente, umas ou mais pessoas fundam uma seita quando passam a divergir do pensamento tradicional e acumulam seguidores dessa nova forma de pensar. E foi o que nós vimos naquele período. Existiam várias seitas. Entre os fariseus era considerado uma daquelas seitas porque justamente como eles não concordavam com os ensinos que chegavam até eles, eles criaram essa nova escola filosófica e inclusive, entre os fariseus era o que? A palavra divisão, separação, mas isso somente para que a gente possa compreender um pouquinho mais, cumprimentando também a Rosana Pires, o Geraldo Magela, a nossa querida Eudócia Reis, diretamente de Boston, Arnaldo Reis, muito bom estarmos todos aqui juntos, mas então vamos prosseguindo aqui com aonde nós paramos a semana passada. Então, eu acho que deu para a gente fazer um voo panorâmico bem ligeiro para que a gente se situe e vamos continuar. Então, os fariseus, e agora nós vamos prosseguir, quem está acompanhando com o seu evangelho, começa assim: tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Servis cumpridores
das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Amigos, nós já tivemos oportunidade de ver em alguns momentos Jesus, de uma forma muito firme, muito rigorosa, repreendendo os fariseus. Chamava de hipócritas, porque, na realidade, eles tinham uma aparência exterior de seriedade, de honestidade, de severidade, mas eles davam mais importância às práticas exteriores do que realmente, e o que acontece até hoje em dia, com a maioria de nós, porque ainda somos imperfeitos, muitos de nós nos preocupamos ainda com os rituais, com vestimentas, com palavras, com textos decorados, com orações decoradas, mas a reforma íntima, a reforma interior, que nós falamos espíritas, falamos muito da reforma íntima, é muito mais difícil. É muito mais fácil nós colocarmos um manto de austeridade, de seriedade, de sermos uma pessoa pura, honesta, uma pessoa do bem, do que realmente sermos o que nós queremos aparentar. E passado mais de 2000 anos, porque os fariseus surgiram cerca de uns 200 anos antes da vinda do Cristo, mais de 2000 anos, nós ainda constatamos na atualidade muitas pessoas que agem dessa forma. Muitas seitas da atualidade, muitas religiões da atualidade, muitas filosofias que querem aparentar algo que na realidade não são. E é o que Kardec vem nos mostrando, trazendo, para que a gente também possa refletir e pensar. Eu que já me professo espírita, ou pelo menos um simpatizante do espiritismo, como que eu acho? Será que eu ainda tenho essa capa de severidade, essa capa de ser uma pessoa com comportamento ilibado, e por dentro eu sou orgulhosa, preconceituosa, julgadora, gosto de apontar as faltas alheias? Como que eu sou? Então, isso serve para refletirmos. Quando Kardec vem trazendo essas notícias históricas, é para a gente parar e pensar, nossa, será que 2000 anos passados e eu ainda estou me comportando da mesma forma como eu me comportava quando eu fazia parte daquela seita? Porque nós sabemos que nós somos espíritos reencarnados, que já transitamos por todas essas oportunidades de aprendizado. Já reencarnamos em vários lugares do nosso planeta Terra. Mas aproveitando, mandando também um abraço aqui para o Luiz Alberto Ferreira. E o Luiz Alberto está diretamente de Itanhaém, eu acho que é assim que fala, Itanhaém, São Paulo, litoral de São Paulo, Itanhaém. Luiz Alberto, não estranhe não, porque eu tenho dificuldade às vezes de falar o nome de certas cidades aqui do estado de São Paulo. Você já deve ter percebido que apesar de 14 anos morando em Olambra, mas eu ainda tenho
alguns requisitos de carioquês. Mas, prosseguindo, então, que bom, Luiz Roberto dizendo, eu acho que deve ser isso, muita luz à voz, mais amigos. Então, vamos prosseguindo. Eles tinham, além do orgulho, uma excessiva ânsia de dominação. Vocês conhecem alguém assim? Será que nós próprios ainda somos assim? Queremos dominar, queremos ter a última palavra? Eles tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Nós não podemos julgá-los, porque já era um caminho. Às vezes chegava alguém no Chico e dizia, Chico, mas como pode? Aquela pessoa ali se professando espírita e agindo dessa maneira. E ele dizia, olha, imagine se ele não fosse. Aí que ia ser pior ainda. Ele está se esforçando. Todos nós estamos nos esforçando. Mas eu quero aqui mandar um abraço muito carinhoso para a nossa querida Nara Brugnani, a minha cabeleireira que ontem arrumou meu cabelo. Por isso que meu cabelo hoje está assim, está bonito, porque passei lá pela Nara e a Nara hoje está aqui prestigiando a nossa live. Um beijo grande, Nara, Jesus que te abençoe. Coloca o seu copinho aí de água para afinal ela ser magnetizada. Mas então, prosseguindo, eles tinham mais interesse. Eles tinham mais interesse com as suas coisas íntimas, pessoais, do que realmente uma fé sincera. E prossegue Allan Kardec. Da virtude, nada possuíam. Não possuíam nenhuma virtude. Além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí o serem muito poderosos em Jerusalém. E aí a gente tem novamente essa mesma visão na atualidade. Se nós observarmos quantos irmãos, às vezes até de outras crenças, que o povo o segue cegamente. Eu voltei aqui agora com a minha internet, porque a internet compartilhada aqui deu um probleminha. Eu espero que os amigos estejam todos aí conosco. Então vamos prosseguindo pelo Facebook, pelo Instagram. Mas, amigos, como eu estava dizendo, quantos irmãos, às vezes, de outras crenças religiosas, o povo os segue cegamente, acreditando que são santas criaturas. Mas, por outro lado, nós espíritas também devemos ter um olhar ampliado. Não é porque o outro se professa espírita que nós vamos segui-lo cegamente, acreditando que é uma santa criatura. Precisamos observar realmente como é a conduta daquela pessoa. Por isso que Allan Kardec, ele dizia que a fé, ela deve ser raciocinada. Enquanto outras crenças religiosas professam uma fé cega, Kardec não. Kardec, ele dizia, orientava, a fé deve ser raciocinada. Porque nós não podemos simplesmente, por ouvir o outro, aceitar cegamente o que o outro está dizendo. Afinal de contas, Deus nos deu a inteligência para pensar.
A nossa inteligência não é somente para ocupar espaço, é para que a gente possa raciocinar. Deus nos permitiu o livre-arbítrio para tomarmos as nossas próprias decisões. Então, lógico, nós temos referenciais sérios, que nós temos um carinho muito grande, por exemplo, o Francisco Cândido Xavier, um Divaldo Pereira Franco e outros espíritas encarnados ou que já estão no mundo espiritual, deixaram os seus exemplos de unidade, de trabalho no bem, mas precisamos ter cautela. Por isso que no item 2 da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fez questão de fazer aquele item 2 assim, muito longo, muito extenso, para reafirmar o quê? A importância de não aceitar qualquer informação que chegasse, mas da universalidade do ensino dos espíritos. E ele, com isso, ele ouviu centenas de médiuns de diferentes partes, trazendo aquelas mensagens de espíritos diversos, para que ele então pudesse dizer, não, isso aqui realmente é sério. E aí ele divulgava. Então, nós vamos, como nós dissemos, o item 3, estamos iniciando o item 3, falando sobre os fariseus. Eu vou procurar concluir aqui agora o último parágrafo, porque aí a semana que vem nós vamos falar sobre os nazarenos. Então, ainda com relação aos fariseus, Kardec diz, acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar na providência. Providência aqui quer dizer o quê? Deus. Então, eles acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar em Deus. Acreditavam também, ou fingiam acreditar, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. E Jesus, como nós dissemos, essa seita surgiu uns 200 anos antes de Jesus, mas na época de Jesus ainda existia essa seita dos fariseus. E Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei, então Jesus, ele dava mais importância à reforma moral do que ao que estava contido lá na Torá, na lei dos judeus, porque naquela época ainda não existia o Antigo Testamento. Naquela época era a Torá, que era a lei que os judeus seguiam. E Jesus, ele dava mais valor à simplicidade da alma do que ao que estava contido na lei. Na lei que? Na Torá. Ele preferia o espírito que vivifica à letra que mata. Se aplicou durante toda a sua missão, Jesus se aplicou a lhes desmascarar a hipocrisia. Então, Jesus, ele era muito firme com relação aos fariseus, pelo que tinha neles encarniçados inimigos. Essa a razão, porque se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele o povo e eliminá-lo. Os fariseus se juntaram aos sacerdotes com a intenção, e acabaram conseguindo, com a intenção de eliminar Jesus. Mas, amigos, a semana que vem nós prosseguimos, de acordo aqui com a tradução que eu estou seguindo, com os nazarenos, que é o capítulo, ou melhor, é o item 3 da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas agora nós vamos
convidando todos vocês para juntos fazermos a nossa prece, a nossa vibração, o nosso agradecimento pela bênção da vida. E para aqueles que já colocaram o seu copinho, a sua garrafinha de água, ao final ela será magnetizada. Ao final nós tomaríamos o passe magnético espiritual que os benfeitores amigos vão nos oferecer. Os nossos protetores, anjos guardiães, estão junto conosco e convidamos aqueles que sentem nesse momento uma necessidade maior de receber, mantenham-se em sintonia, confiantes na providência divina, confiantes no amor do Cristo Jesus. Mas para os que sentem que têm condições de doar, vamos agora abrir os nossos corações. Vamos doar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício de outros. Porque Jesus disse, tudo que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais. Nós temos um potencial divino dentro de nós. Então permitamos que essa luz possa resplandecer e que os emissários do alto possam se utilizar de nós, do nosso amor, das nossas vibrações, do nosso magnetismo, para auxiliar, para consolar, para despertar a fé, para curar. Vamos orar. Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças, necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Dai-nos, Senhor, a força para que possamos perseverar, buscando sempre, Senhor, o Teu Evangelho. E nessa noite, quando nos reunimos e abrimos nossos lares para Te receber, nós nos unimos a cada benfeitor amigo, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa espírita. E juntos nós vamos vibrando muito amor, muita proteção, muita paz. Vamos envolvendo todo o nosso planeta Terra. E nesse momento nós vamos visualizando o nosso planeta resplandecendo. Todos os povos se unem. O sentimento de fraternidade, de tolerância, de perdão se faz presente no nosso orbe. Nós vamos percorrendo todas as nações, tocando os corações de todos os dirigentes, pacificando, para que a paz se faça presente no nosso planeta. Juntos, nós pedimos a Ismael, governador espiritual do nosso Brasil, que possa também agora percorrer a nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste, todos os estados, todas as cidades, todos os bairros, todas as ruas, todos os bares. Ó Ismael, ajuda-nos para que possamos transformar o nosso Brasil no que Jesus aguarda de nós. Sermos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Compete a cada um que aqui está, a cada brasileiro, a cada um que escolheu essa nação como lar, para transformarmos a nossa pátria, para ser um exemplo para as demais. E nesse ano
que se aproximam eleições no nosso país. Nós te pedimos, Ismael, toca o coração de cada candidato, para que eles possam lembrar o compromisso espiritual assumido. Permita, Ismael, com que cada brasileiro possa ter o discernimento para colocar nos postos de comando aquele que tem realmente o desejo de trabalhar, de beneficiar a nossa nação. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos tomar as melhores decisões em benefício da nossa pátria. E nessa noite, unidos a cada benfeitor amigo, nós vamos percorrendo os lares, pacificando, harmonizando as famílias, despertando o sentimento de perdão, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas. E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, as nossas vibrações vão se transformando em gotículas curadoras, para aliviar, para consolar, para curar. Vamos vibrando muito amor, muita proteção, muita paz. E junto com esses emissários do bem, nós vamos magnetizando as águas que foram colocadas para esse propósito, transformando cada molécula dessa água na medicação adequada. Vamos juntos magnetizando as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais, magnetizando os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas, magnetizando as alimentações, potencializando os efeitos de cura. E nós vamos vibrando e nós vamos confiando no amor de Jesus, se fazendo presente. E entregando aos emissários divinos a continuidade desse trabalho. Vamos agora dirigindo os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, e os emissários do bem, vasculhando as nossas mentes, vão trabalhando de forma individual. E nós vamos aproveitar esse momento para dirigirmos as nossas súplicas.
agradecendo a cada benfeitor amigo tudo que está sendo realizado. Nesse momento nós vamos receber o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é oferecida pelos emissários do bem que estão ao nosso lado. Nesse momento, sintamos o amor de Jesus se fazendo presente em nossas vidas. Uma chuva suave, em forma de pétalas perfumadas e curativas, vão sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente penetra através do centro coronário e percorre todos os centros vitais, até o centro plantar. E nós vamos sentindo essa energia de cura se expandindo do corpo perispiritual para o corpo físico, célula a célula, molécula a molécula. Mas essa energia se expande mais ainda além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. Vamos aproveitar para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Gratos somos, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo aos nossos anjos guardiães, agradecendo a Jesus e pedindo, Senhor, conduza-nos, Senhor, durante essa semana que se inicia, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Dá-nos a Tua proteção, a Tua paz, que possamos estar novamente no próximo domingo, participando desse momento espiritual, com gratidão a cada emissário divino, com gratidão a Jesus e a Deus nosso Pai. Nós vamos encerrando mais esse evangelho em nossos lares. E convidamos a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos e desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, que bom. Um abraço para o Arnaldo, Vera Lúcia Soares, todos esses amigos tão especiais que estão conosco. Aproveitamos para lembrar amanhã, segunda-feira, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, é a nossa palestra semanal. Aproveitem, lembrem que amanhã é o nosso encontro, mas na terça-feira nós temos o nosso estudo do Evangelho, que é uma preparação para a reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Toda terça-feira nós temos o estudo do Evangelho de 20 às 20h30, pelo Facebook, pelo Instagram.
E depois, não é ao vivo, mas à distância, de 20h30 às 21h30, na terça-feira, nós temos a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento ou desejar alguma orientação, um atendimento fraterno, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Mas aproveitamos também para lembrar vocês, não podemos nos despedir sem lembrar. Quem porventura ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, nosso canal do YouTube está com quase 900 vídeos, todos separadinhos em playlist de fácil acesso. Entre no nosso canal do YouTube, entre no nosso canal do Telegram. Nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, de Olambra, porque tem outros centros de estudos espíritas Allan Kardec no YouTube, mas o nosso é o de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Mas lá no YouTube, vocês se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos auxiliar a que a luz possa se projetar. O Arnaldo está dizendo que o cabelo ficou lindo. Que bom, Arnaldo. Graças à minha querida Nara. Mas, amigos, então anotem aí, anotem o celular do nosso Centro Espírita, o WhatsApp do nosso Centro Espírita, o DDD. É o 19, DDD 19, e o celular é 99 341 6316, 1999 341 6316. Para quem chegou depois e porventura não ouviu o que eu falei, o Roberto hoje não pôde participar, mas está bem, deixou um abraço muito carinhoso para vocês e com as bênçãos de Deus ele estará aqui no próximo domingo, junto conosco, realizando o Evangelho no Lar. Um beijo grande, saúde e paz para todos vocês, um abraço para a Niva. Até amanhã, Facebook e Instagram, 20 horas, uma semana abençoada. O Gustavo dizendo que é a melhor forma de começar a semana. Que bom, Gustavo, é verdade. Um domingo à noite a gente já começar se preparando espiritualmente, para a semana que se inicia. Olha só, nada como ter uma amiga tão carinhosa. A Sueli Reis está dizendo assim, a Leila é linda, com qualquer cabelo. Agora, depois disso, eu só posso me despedir, porque eu já ganhei um domingo maravilhoso. Beijo grande no coração de todos vocês. Paz a todos.